Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje vou falar para você do curso de Incoterms 2020, tá? A gente lançou esse curso aí agora recentemente e vou falar do curso de Incoterms 2020 e um pouco dos Incoterms 2020 também aí para você. Então esse curso foi criado, tá, com base na norma, na própria norma, a gente comprou, tá, a norma lá da Câmara de Comércio Internacional. A gente comprou ela na versão em inglês, porque no momento que a gente comprou, ainda não estavam vendendo aqui no Brasil a norma traduzida, tá? E nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu não sei nem quando que eles vão começar a vender essa norma traduzida. Eles não têm ainda previsão. Então nós compramos a norma em formato digital. Eu até recomendo, tá, que você compre, adquira também, se você tiver condições, porque eu entendo que para o profissional de comércio exterior, você ter a norma original é de suma importância, tá? Porque a norma ela contém todos os detalhes, está lá na íntegra as informações oficiais, tá? Se você precisar de consultar, você tem a norma ali. A norma, ela tem mais de, total, tá, da publicação, o livrinho inteiro ali tem mais de 190 páginas, tá? Se você adquire a versão eletrônica, você não consegue fazer download dela para o seu computador. Você só consegue visualizar se você baixar um aplicativo específico para visualização de arquivos, no formato que eles disponibilizam, mas dá para imprimir, tá? Então tem essa possibilidade. Então a gente comprou ela na versão eletrônica em inglês. Se você quiser comprar ela diretamente da Câmara em inglês, você pode comprar também, eles enviam pelos correios, só que a gente achou que o custo estava muito alto, tá? Estava ficando bem mais do que em torno dos 300 e acho que 350 reais. E a versão eletrônica apenas ficou, acho que em torno aí de uns 180, 190 reais, se eu não estou enganado. Então o curso a gente usou, tá, como referência a própria norma. Inclusive, se você não for adquirir a norma, essa apostila aqui que foi criada, você pode estar utilizando ela para estar usando no seu dia a dia profissional, tá? Inclusive, para você que fizer o curso exclusivo aí dos Incoterms, você recebe uma cópia dessa apostila pelos correios. Você recebe uma cópia dela pelos correios, uma cópia impressa. Então, essa apostila, a gente começa aqui com umas orientações iniciais, a gente explica o que são os Incoterms, tem a história dos Incoterms, tá? Para você entender quando surgiu os primeiros Incoterms, até a gente chegar aqui na versão 2020. Tem explicação bem detalhada do que os Incoterms definem, tem muitas dicas legais de utilização, tem alguns avisos, tá? Até mesmo em relação à utilização dos Incoterms perante a legislação brasileira, algumas divergências aí que a gente encontrou. Tem informações práticas e objetivas, tá? Para você estar utilizando os Incoterms no seu dia a dia profissional. A gente faz antes um resumo da versão 2010, para facilitar até o entendimento, tá? A comparação com a versão 2020. Depois a gente entra explicando a versão 2020 item por item, tá? Até chegar lá no final da apostila, onde que estão os exercícios que você vai fazer, vai me enviar para correção, eu vou corrigir, e no final você recebe o certificado que a gente envia através dos correios. Então a apostila tem um pouco mais aí de 120 páginas, tá? A GS Educacional é uma empresa bastante reconhecida, tá? Até mesmo premiada aqui no Brasil e no exterior pela qualidade de ensino. Nossa empresa existe desde 2009, então a gente já tem aí 10 anos, ano que vem a gente vai para 11 anos. Tá? O nosso foco principal são os cursos e a consultoria na área de comércio exterior. Você consegue informações pelo site institucional e pelo portal de cursos. Tá? Atualmente, esse curso de Incoterms já está sendo divulgado no portal, a gente vai colocar no site institucional em breve. Ou aqui pelo WhatsApp também, pode entrar em contato aí comigo. Então, o que são os Incoterms? Os Incoterms são os termos de comércio internacional. Eles são uma marca registrada, tá, da Câmara de Comércio Internacional. Então, isso aqui é importante você saber, é uma marca registrada, tá? Uma marca Incoterms da Câmara de Comércio Internacional, que fica na França. Eu recomendo depois que você entre lá no site da Câmara para conhecer mais informações. Lembrando que a norma, então, ela não prevalece sobre a legislação de cada país, tá? Cada país tem sua legislação, ela prevalece em relação à norma, tá? Lembrar desse detalhe que é muito importante. Então, depois você entra aqui no site lá da Câmara,
Se você pesquisar também na internet, eles têm um aplicativo, tá? Para celular. Você coloca lá International Chamber of Commerce, ICC, Incoterm, você deve achar o aplicativo deles. Inclusive lá no aplicativo tem um resumo, bem resumido mesmo, dos Incoterms 2020. Você pode usar lá também como alguma referência, mas é bem básico, tá? O que os Incoterms não definem, se existe um contrato de venda ou não, as especificações dos produtos, o meio e a moeda de pagamento, remédios jurídicos para a solução de problemas entre as partes, imposição de tarifas, imposição de sanções, proibições para importar e exportar, direitos de propriedade intelectual, transferência de propriedade das mercadorias vendidas. Então, isso aí os Incoterms não definem. O importador e o exportador precisam definir isso separadamente de outras formas, seja no contrato de compra e venda, ou numa fatura, ou por e-mail, de outras formas. Então, os Incoterms eles são divididos em grupos. Tá? A gente tem o grupo E, com foco na origem, o grupo F, o frete por conta do importador, o grupo C, frete por conta do exportador, e o grupo D, foco no destino. Se você comprou a norma, né, se você tem interesse de comprar a norma, você vai observar que na norma tem essas informações adicionais para consulta, tá? Obrigações gerais das partes, entrega da mercadoria, transferência de riscos, transporte, seguro, documento de transporte, despacho aduaneiro, embalagens, marcações, alocações de custos, informações. Então, eu vou mostrar para você aqui o Incoterm Ex-Works, que é o primeiro de todos. E o que eu quero demonstrar aqui agora também para você? A maioria dos profissionais de comércio exterior, ao redor do mundo, e também aqui no Brasil, eles só conhecem o básico de cada Incoterm, tá? São poucos os profissionais que entendem, que vão a fundo na utilização de cada um. Então, a maioria só entende o seguinte, por exemplo, tal Incoterm ele pode ser usado para qualquer meio de transporte. Para esse Incoterm, frete seguro por conta de determinada parte. Para esse Incoterm, essa parte vai fazer o despacho. Para esse Incoterm, responsabilidade da carga termina ou começa em determinado ponto. E acabou aí. O pessoal sabe normalmente isso. E às vezes nem isso, tá? Já vi casos aí de profissionais nem saberem o básico do Incoterm. Então, se você quer ser um profissional mais completo, e você já trabalha com comércio exterior, independente do que você faça, ou se você está começando agora, é importante você conhecer os Incoterms mais a fundo, tá? Não só o básico. E lembrando o seguinte, que uma vez que você conhece a fundo, você fica imaginando que todo mundo também conhece a fundo. E não é bem assim. Você vai encontrar muitos profissionais aí que não vão saber usar o Incoterm da forma certa, tá? Então é sempre bom você perguntar na hora que você estiver negociando o Incoterm, confirmar se a outra parte está entendendo o Incoterm da mesma forma que você, tá? Então, nesse caso aqui do Ex-Works, que é o primeiro de todos, onde o fornecedor tem o mínimo de custos e obrigações, a mercadoria vai ser colocada à disposição do importador na empresa do exportador ou outro local designado, tá? Uma fábrica, um armazém, um depósito. Então, a mercadoria não vai estar desembaraçada para exportação, nem embarcada em nenhum veículo de transporte, tá? Então, as partes devem especificar de forma bem clara possível o local de entrega das mercadorias, que vamos supor, você está comprando Ex-Works de um fornecedor lá na China. Aí ele coloca para você assim, ó, o preço é $5.000 Ex-Works China. Ok, mas aonde na China que você vai ter que pegar essa mercadoria? Como que você vai virar para o agente de cargas? Que normalmente o que acontece? Você tem um agente de cargas no Brasil, tem contrato com o agente de cargas na China, o agente de cargas na China vai lá pegar a mercadoria, cuida do despacho aduaneiro, do transporte, da armazenagem, de tudo, manda a mercadoria para o Brasil. Só que se você não sabe nem aonde que você vai pegar essa mercadoria, né, se você não tem essa informação, o endereço completo, exato, como que você vai passar para o agente de cargas no Brasil? Como que o agente de cargas no Brasil vai passar para o agente de cargas na China? Não tem jeito. Tá? Então não tem nem como levantar valor de frete, não tem como saber nada, não tem como. A mesma coisa, imagina, eu vou dar um curso aqui no Brasil. Aí eu coloco assim, vou dar um curso, local, Brasil. Ok, aonde no Brasil? Qual que é a cidade, estado, endereço, o nome da rua, entendeu? Tem que ter tudo. E outra coisa, o Ex-Works, para funcionar, o desembaraço aduaneiro tem que ser feito pelo importador. Agora, será que você, como importador, consegue fazer o desembaraço aduaneiro em determinado país ou não? Esse é o X da questão. Você tem que verificar antes, junto com por exemplo, a empresa de remessa expressa, se você for importar via remessa expressa, consultar se dá para fazer isso.
Ou junto ao seu agente de cargas, perguntar se é possível tá realizando esse procedimento lá fora, no caso da importação. No caso da exportação, você como exportador brasileiro, se você vender ex-works, você não vai usar o ex-works literalmente, exatamente como está na norma, porque aqui no Brasil, a legislação brasileira não permite que as empresas estrangeiras realizem o despacho e as empresas estrangeiras não vão recolher, não são responsáveis tributários aqui no Brasil. E se você pensar bem, a legislação brasileira está certa, porque se uma empresa estrangeira comete uma fraude, uma sonegação, faz alguma coisa errada, como que a Justiça brasileira ou a Receita Federal ou alguns outros órgãos do governo vão autuar essa empresa, vão atrás lá dessa empresa? Não tem jeito. Então a forma da gente usar esse Incoterm seria assim, ó, EXW, ex-works, tanto faz, inclua o local de entrega, que tem que especificar de forma bem clara, Incoterms 2020. Se eu não especificar que são os Incoterms 2020, fica em aberto. Será que é em 2010? Será que é 2000? Será que é outra versão? Então é bom sempre colocar a versão, tá? Tem gente que coloca até o número da publicação, tá? Cada publicação tem um número, você pode até colocar, mas o certo é especificar. Lembrando então que no ex-work significa que o fornecedor entrega as mercadorias ao comprador quando colocar essas mercadorias à disposição do local designado. Tá? Esse local designado pode ou não ser de propriedade do fornecedor. Agora, isso que é importante, ó, na hora que a mercadoria estiver naquele local designado, na data designada, a responsabilidade é do importador. Então, se o armazém, a fábrica lá for assaltado, pegar fogo, aí já é problema do importador. O exportador já não tem mais nada a ver com isso. E como o fornecedor também não tem que carregar a mercadoria, é um problema que o importador, o comprador pode ter, porque, vamos supor, a carga está lá, está sendo oferecida lá, foi colocada lá, e então, vamos supor, tem fardos de 250 quilos, está paletizada. Aí chega o agente de cargas lá para pegar essa mercadoria no armazém. Aí ele não está levando equipamento nenhum, está lá só com o caminhão. Chega com o caminhão e fica achando que o fornecedor vai carregar o caminhão. E não vai, não é obrigação do fornecedor. Então, se o agente de cargas não tem essa informação, que ele tem que levar equipamento para carregar lá o caminhão, por exemplo, né? Então ele não vai conseguir fazer esse procedimento. E esse procedimento é responsabilidade do comprador, não é do fornecedor. Entendeu como é que a situação começa a ficar mais específica? Quando a gente começa a entender melhor do Incoterm, começa a avaliar as possibilidades que podem acontecer. Então, esse Incoterm pode ser usado para qualquer meio de transporte, tá? Então, as partes têm que designar de forma bem clara o local de entrega, tá? Bem clara. Outro detalhe importante é isso aqui que eu falei, né? Explicar para o agente de cargas aonde que ele tem que retirar a mercadoria e explicar para ele que ele vai ter que levar algum tipo de equipamento, alguma coisa para manusear essa mercadoria lá e carregar, entendeu? Porque se ele não tiver como fazer isso, complicou. Riscos durante o carregamento é por conta do comprador. Então, se, por exemplo, o seu agente de cargas lá está manuseando a mercadoria e danificou ela, problema é seu, como comprador. Tá? O vendedor não tem nada a ver com isso. Então, se você, como comprador, não quer assumir esse risco, a gente recomenda o uso de outro Incoterm, que é o FCA. Tá? Que no FCA, carregamento é por conta do comprador, do vendedor. Tá? Então, na verdade, aqui, ó, o FCA, carregamento é por conta do vendedor. Então, o vendedor, ele assume esse custo e risco para carregar a mercadoria para você. Tá? Então, você não tem que arcar com esse custo e esse risco. O despacho aduaneiro na exportação é por conta do comprador. Tá? O comprador, então, tem que verificar se ele pode, de fato, estar providenciando isso ou não. O fornecedor tem que entregar as mercadorias, a fatura comercial para o comprador, tá? no prazo ali, no local combinados. Se não for definido um local de entrega e existirem vários locais, o fornecedor pode entregar em qualquer local que achar mais conveniente, mas isso não é bom para o comprador. Tá? Como que você vai orientar o agente de cargas, a empresa de remessa expressa, para fazer uma coleta lá se você não sabe nem aonde que vai ser? Frete seguro por conta do comprador, lembrando que seguro é opcional, tá? Contrata se ele quiser. Se ele não quiser contratar seguro, não precisa. O comprador deve pagar o preço combinado e deve retirar as mercadorias no local combinado, tá? Após receber uma notificação para fazer essa retirada por parte lá do fornecedor. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? A questão, então, a gente está observando que é mais ampla e gera mais riscos, mais custos, mais detalhes do que a gente imagina, tá? Então, se você não entende dos Incoterms, da forma correta de utilização deles, só conhece o básico,
pode chegar uma situação complicada aí para você, tá? Se você não souber exatamente o que aquele Incoterm está definindo. Obrigações do fornecedor. O fornecedor deverá pagar custos das operações necessárias, tá, para verificar a mercadoria no local de entrega combinado, como, por exemplo, verificação de qualidade, pesagem, medições, contagem, qualquer coisa que seja necessário para entregar a mercadoria da forma certa, na data certa e no local certo, tá bom? Então é isso, essa aqui é só uma pincelada que eu estou dando aqui sobre a questão dos incoterms. Lá no curso a gente aprofunda muito mais, tá? Tem muito mais informação, muito mais detalhe e você vai aprender muito mais sobre isso. Então a minha sugestão, entra lá no site, confere, entre em contato aí comigo que eu passo mais informações aí para você. Um abraço, tchau, tchau.